Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Nesse momento, o pessoal está gostando da expressão da Casa Espírita Expandida. Nós todos estamos agora começando a entrar em sintonia e vamos começar a nossa palestra da melhor maneira possível. Hoje nós temos um convidado muito especial, alguns vão até reconhecer, já vou conversar com vocês sobre ele. Alguns vocês já devem ter visto, por exemplo, nos detalhes da palestra, né? Vocês devem estar tendo alguma noção. Então, boa noite, Cláudia, boa noite, Vana Lúcia, quem mais? Podem ir dando boa noite, no final a gente fala um pouquinho. Boa noite, Cláudia Serenari. Primeiro foi Cláudia Franco, depois Cláudia Serenari. Muito bom ter vocês aqui. Vamos conversando. Quem quiser também pode compartilhar, isso é importante para a gente poder. Boa noite, Sônia, bem-vinda. E aí, eu vou mostrar para vocês, a gente já vai começar a entrar em sintonia. E vamos lá começar com a leitura de uma página desse livro, que tem muito a ver com a palestra de hoje, Pílulas de Confiança. Esse livro já está um pouquinho gasto, porque a gente usa no nosso trabalho, que é o passe a domicílio. No momento, a gente está fazendo vibrações à distância, mas, de qualquer forma, esse é um livro interessante, que é de um médico, Dias da Cruz, e compartilhado por um outro, psicografado por um outro médico, que é o Andrei Moreira. Muito interessante, e justamente o tema é saúde do corpo e da alma. Então vamos lá. Se almejas a conquista da saúde do corpo e da alma, aprende a olhar para a vida que se desdobra célere e preciosa em ti e ao redor de ti. Percebe a riqueza de tua vida interior a se expressar nos conflitos de cada dia e trata com respeito as tuas necessidades, a fim de ofereceres a ti mesmo o que é verdadeiro e justo em cada tempo. No entanto, não te esqueças, as tuas necessidades não são necessariamente o que desejas, e sim os compromissos morais, afetivos e pessoais que estabeleceram outrora o seu presente, a requisitar de ti atenção generosa e compromisso definido em seu cumprimento. Olha com coragem para os imperativos da vida moral e abraça as lutas educativas e os conteúdos regeneradores, renovando as tuas crenças de forma que encontres satisfação e alegria na conquista de tuas obrigações regenerativas. Encare o teu próximo como extensão de ti mesmo, sabendo que as tuas dores são igualmente justas e louváveis, assim como as do seu irmão, a fim de que possas colaborar com o que estiver ao teu alcance com o espírito de fraternidade. A saúde do corpo e da alma é o resultado natural do movimento do autoencontro, responsabilização pessoal e entrega às leis soberanas da vida, em sintonia com o amor, que é sua síntese. Honra, pois, os dias que passam no trabalho do autoconhecimento, da utilidade ao coletivo e da renovação, confiando-te ao Senhor, e a saúde será consequência natural no tempo. Então, depois dessa página de reflexão, vamos elevar nossos pensamentos, vamos pensar em nosso amado Mestre Jesus, nosso divino Mestre, querido amigo, que nos orienta sempre para o amor, para a paz e para a fraternidade. Gratidão, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, a fim de podermos escutar as Tuas palavras, refletir sobre elas, debatê-las e procurar colocá-las em prática no nosso cotidiano. Agradecemos a presença de todos e, neste momento, vamos envolver o nosso irmão Fabiano, que vai ser o palestrante da noite de hoje, para que ele possa apresentar o seu estudo, muito interessante, muito importante para a nossa vivência atual, e que dessa forma possamos nos mostrar com tranquilidade envolvidos, não somente com este tema, mas com
todas as consequências necessárias para a nossa vivência cotidiana. Gratidão, Pai, por tudo, gratidão, amado Mestre Jesus, e pedimos autorização para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Então, vamos agora apresentar o nosso amado palestrante da noite de hoje, Fabiano Pereira Nunes, que é do Grupo de Estudos Espíritas Rivaio. Falei certo? Perfeito. Então, com vocês, o nosso querido Fabiano, deixo com vocês nas mãos dele, para que ele possa trazer para vocês o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos juntos. O tema que nós vamos hoje conversar é um tema que está em A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Só lembrando, a Revista Espírita foi editada e publicada por Allan Kardec por 12 anos consecutivos, e Allan Kardec explica, sempre deixou isso muito claro, a Revista Espírita é o complemento e o desenvolvimento das suas obras doutrinárias. Alguns temas que estão na Revista Espírita não estão nas obras doutrinárias, tanto que muitas vezes ele faz referência, significa aquele assunto já foi abordado, por isso não vai ser reinserido na obra. Trouxemos um artigo que tem muita correlação com o momento que nós estamos vivendo, a pandemia da doença Covid-19. Essa pandemia que nos deixou em quarentena, então impediu que nós pudéssemos estar juntos hoje em Teresópolis. Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de novembro de 1865, Allan Kardec aborda a seguinte temática: o espiritismo e o cólera. O que é o cólera? O cólera é uma doença infecciosa, infecto-contagiosa, causada por um vibrião, chamado vibrião da cólera. Esse vibrião, ele penetra no organismo pelas fezes, então água contaminada, alimentos. E quando ele penetra no organismo, no intestino delgado, ele produz uma lesão tão vigorosa, tão grave no intestino delgado, que a pessoa desidrata de uma forma violentíssima. Ela tem vômitos que não conseguem ser controlados, ela tem uma diarreia incontrolável e as pessoas morriam de desidratação, de choque hipovolêmico e de infecção, porque as bactérias ganham a circulação sanguínea e a pessoa apresentava uma septicemia. Hoje, com antibióticos e com tratamento de esgoto da água, a doença se tornou menos conhecida, até menos incidente, menos prevalente. Mas na época de Allan Kardec, no século XIX, ela dizimava as pessoas em números absurdos. 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil pessoas, cidades inteiras morriam, porque a água não sofria tratamento. Então, as águas vinham dos mananciais, dos rios, das fontes. Então, e os dejetos eram jogados nesses mananciais. Então, uma pessoa com cólera contaminava toda a cidade. E as pessoas adoeciam simultaneamente. A própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas fez várias subscrições, ou seja, rateio de dinheiros, angariaram fundos para auxiliar, em 1865 isso aconteceu, em outros anos aconteceram também, cidades que estavam passando por esse problema. Foi nesse momento que Allan Kardec chamou a atenção da sociedade pela sua ação intensa de caridade. Os espíritas da época de Allan Kardec, sem medo, arrojadamente, audaciosamente, iam nesses lugares altamente perigosos e insalubres e prestavam a assistência, a caridade. Para os amigos que ainda não tivemos a oportunidade de conhecer, como profissão, eu sou médico e trabalho justamente em centro de tratamento intensivo, há mais de 30 anos. E nessa pandemia do novo coronavírus, nós vimos que muitos colegas
tanto da enfermagem, fisioterapia, médicos, outros auxiliares de serviços gerais, ficaram muito assustados, muito aterrorizados. Colegas meus até diziam, olha, se eu pudesse, eu fugiria, mas a pessoa, pela obrigação da profissão, não pode fugir. Ela tem que se paramentar e tratar dos pacientes que foram acometidos pelo coronavírus. Mas o medo era muito intenso. Alguns colegas, posso até dizer, que ficaram bem ruins da cabeça, muito ruins da cabeça. Nessas horas, não há dúvida que a fé espírita, ela é um escudo, ela é uma poderosa espada e um escudo. Por quê? Porque ela dá uma visão a respeito do significado e do sentido do sofrimento. E na Revista Espírita, pessoalmente, eu gosto, uma das muitas coisas que eu gosto na Revista Espírita, é que nela nós conseguimos dialogar com Allan Kardec. Ela foi uma ferramenta que Allan Kardec utilizava para conversar com todos os espíritas do mundo. Então, os temas chegavam até ele, as comunicações, as pesquisas, ele redistribuía para os espíritas do mundo e, às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, em edições seguintes, ele fazia as suas considerações, as suas dissertações. Então, através da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, nós conseguimos conversar com Allan Kardec. Nós temos acesso ao seu pensamento direto, à sua forma inteligente de fazer as colocações, à sua forma de um humor bastante sutil, bastante aguçado, que mostra uma inteligência realmente diferenciada, a sua moralidade superior. Então, através da Revista Espírita, eu, particularmente, pude ter acesso ao pensamento do Allan Kardec. Não existe só esse artigo, existem vários artigos sobre doenças infecciosas e os espíritas. Então, nós temos artigos sobre uma epidemia que aconteceu na Ilha Maurício, vários artigos sobre isso. Então, não é o único artigo que aborda essa questão. Mas é um artigo que, particularmente, logo que começou a pandemia, o nosso grupo estudou esse artigo e realmente foi muito reconfortante para mim. Eu o reli algumas vezes, porque o instinto de conservação, como explica o próprio Allan Kardec, faz com que qualquer pessoa tenha o medo da morte. O medo da morte é normal. Quem não tem o medo da morte, quem não tem o temor da morte, ele tem uma doença, ele está com um problema, e um problema grave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui a tela para nós juntos podermos garimpar, palavra por palavra, o que Allan Kardec escreveu sobre esse assunto. Então, está aqui, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de novembro de 1865, o tema O Espiritismo e o Cólera. Na Revista Espírita, publicada pela FEB, está O Espiritismo e a Cólera. Mas na língua portuguesa, a cólera é um problema moral, o cólera é a doença, tá? Então, o artigo, ele tem um preâmbulo, e eu eliminei esse preâmbulo por causa do nosso tempo, que é curto, e comecei já desse trecho aqui. Eis, fala Allan Kardec, o que nos escrevem de Constantinopla. Quem escreve é Repor Filho, um advogado da cidade de Constantinopla, que trabalhou, que muitas vezes exerceu a função de correspondente espírita. O movimento espírita em Constantinopla era um movimento muito intenso, e eles estavam sempre em contato com Allan Kardec. E aí o Repor Filho, advogado, escreve o seguinte para Allan Kardec. Os jornais vos informaram do rigor com que o terrível flagelo acaba de açoitar nossa cidade e seus subúrbios, já atenuando sua devastação. Então, era uma situação devastadora. Algumas pessoas, dizendo-se bem informadas, elevam o número dos coléricos mortos a 70 mil e outros a quase 100 mil. Então, vejam que eram 100 mil pessoas em uma mesma cidade. Entendam a dimensão, a gravidade da doença na França naquele tempo. De qualquer modo, fomos rudemente provados e podeis imaginar as dores e o luto geral de nossas populações. É sobretudo nestes tristes momentos de epidemia espantosa que a fé e a crença espírita dão coragem. Acabamos todos de dar
a mais verídica das provas. Quem sabe, se não devemos a essa calma da alma, a persuasão da imortalidade, a essa certeza das existências sucessivas, em que os seres são compensados segundo o seu mérito e seu grau de adiantamento. Quem sabe, digo eu, se não é por essas crenças, bases de nossa bela doutrina, que nós, todos, espíritas de Constantinopla, que somos, como sabeis, bastante numerosos, devemos ter sido preservados do flagelo que se espalhou e ainda se espalha em torno de nós. Então, observem que desculpe, estou aqui tentando compartilhar. Observem que muitos espíritas de Constantinopla que ajudaram as vítimas e o problema da epidemia de cólera em Constantinopla sobreviveram. E isso causou até uma espécie de espanto. Esse correspondente, ele informou até que atribuíram como causa da epidemia, daquela desgraça que se abateu sobre a cidade, a presença justamente dos espíritos, o crescimento do espiritismo naquela região. Era uma época de superstição, as pessoas não sabiam nem da existência das bactérias, as doenças, as causas das doenças ainda estavam sendo descobertas, se falava dos miasmas, que eram os vapores doentios que vinham de regiões pantanosas, se tinha uma noção que algo acontecia naquelas regiões insalubres, se acreditava que eram os ares que causavam, um desses ares eram miasmas, mas não se conhecia ainda a vida microbiológica, a vida microbiana. E os espíritas eram resistentes a essa epidemia. Muitos, embora mergulhados, trabalhando no auxílio desses doentes, não faleciam. E isso causava mais surpresa, e é sobre isso que ele está se referindo. Continuando. Digo principalmente porque foi constatado aqui e alhures que o medo é o predisponente mais perigoso da cólera, como a ignorância, infelizmente, se tornou uma fonte de contágio. Então, observe que esse advogado, Repot, ele atribui ao medo uma das causas da disseminação da doença. Nós sabemos realmente que o medo ele enfraquece o sistema imunológico. Nós sabemos que o medo ele tem um efeito negativo sobre o sistema imunológico. Então, observem só, nós trazendo para o nosso problema atual, nós já estamos, naturalmente, por causa do nosso instinto de sobrevivência e conservação, com medo. Aí nós ligamos a televisão, o problema ele é exacerbado de uma tal maneira que você tem a sensação que se colocar o pé na rua vai morrer. E se pegar a infecção pelo coronavírus, obrigatoriamente vai falecer. E não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. A grande maioria tem a infecção de uma forma muito leve. Um grupo de pessoas, ela apresenta sintomas intensos. Dor abdominal, vômito, dor de cabeça, febre de vários dias, perda do olfato, perda do paladar, como se fosse uma gripe muito forte. Ora, a gripe por influenza, ela causa mortes. Ela causou no ano de 2018, mais de 70 mil mortes. Mais de 70 mil mortes. E há vacina para a influenza. Então, e desse grupo que fica com sintomas muito fortes, um grupo pequeno, eu sei que os dados na televisão são assustadores, mas em comparação com toda a população, os dados têm que ser comparados com milhões de habitantes. Então, existe uma coisa chamada letalidade. Letalidade é o número de mortes com o número de casos. E a mortalidade é o número de mortes para a população toda geral. Então, a letalidade e a mortalidade, elas são importantes, nós sentimos cada dor, cada sofrimento, mas não é uma doença que, se você pegar, obrigatoriamente vai morrer. Se fosse assim, ninguém trabalharia no hospital, porque nos hospitais, praticamente, todos os profissionais contraíram a doença. Ou, pelo menos, a maioria dos hospitais contraíram a doença. Então, se fosse assim, não teria ninguém trabalhando nos hospitais.
Eu mesmo, com o meu grupo de colegas, metade da equipe contraiu a doença. Ficou 14 dias afastado e voltaram ao trabalho. Do meu grupo, de todos os profissionais de saúde que trabalham no meu hospital, uma pessoa realmente faleceu. Era uma pessoa que já tinha doenças pulmonares, doenças cardíacas, tinha uma série de fatores predisponentes. Não, veja bem, não estou minimizando o problema, não estou dizendo que ele não existe, que ele é uma bobagem, não, não é isso. Mas o medo, ele deprime o sistema imunológico, é claro. Por quê? É preciso entender que o nosso organismo ele funciona com fatores humorais e hormônios. Quando a pessoa está com medo, quando o animal na selva ele está com medo que ele vai ser atacado por um predador, o que acontece? O organismo ele começa a liberar hormônios para fugir ou lutar. É a adrenalina, o cortisol e outros hormônios que vão preparar o organismo para lutar, se defender, ou fugir e sobreviver. Ora, se ele precisa lutar e sobreviver, ou fugir ou se defender, tudo que não for essencial do organismo perde a energia, o organismo remove a importância dele para que a pessoa possa sobreviver. Uma das funções é a função imunológica, o sistema de defesa. Então, a adrenalina alta, o cortisol alto, causa uma depressão da humanidade, da imunidade. A pessoa passa o dia inteiro com medo, com pânico. Tem gente sem dormir. Tem gente... Uma pessoa muito próxima da minha família cometeu um suicídio. Tamanho, o desequilíbrio, ela já tinha uma doença grave, então foi uma consequência do tamanho desequilíbrio que a pessoa se coloca. Por outro lado, a calma, a paz, a confiança, o que isso produz? A adrenalina, ela baixa, volta a subir a acetilcolina, o cortisol, ele começa a diminuir. Então, a informação que o organismo recebe é a de que está tudo bem, não tem nenhum tigre te perseguindo, nenhum leão te perseguindo, então todos os sistemas podem funcionar, porque o organismo não vai precisar nem lutar e nem fugir. Então, no começo, esse advogado, ele fala a respeito da calma dos espíritas, da calma dos espíritas. E a gente sabe que o sistema imunológico é fundamental para resistir e sobreviver aos micro-organismos oportunistas, micro-organismos invasores. Voltando, então, aqui para o nosso artigo. Muito bem. Agora as elucidações de Allan Kardec a respeito da carta do advogado de Constantinopla. Fala Allan Kardec: certamente seria um absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera. Então, veja, Allan Kardec ele já começa a sua observação de uma forma lúcida e coerente. Não adianta acreditar que, porque a pessoa é espírita, ela está imune aos problemas do mundo. Seja violência, sejam as doenças. O espiritismo, a função do espiritismo, ela é salvar o espírito. É a transformação moral da humanidade. É o progresso moral do espírito. É a transformação moral. Quem vai cuidar do corpo são as ciências. Mas, como está cientificamente reconhecido que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas. É evidente que toda causa tendente a fortificar o moral é um preservativo. Então, veja, Allan Kardec, muito antes dos conhecimentos fisiológicos que nós temos na atualidade, a respeito dos linfócitos B, dos linfócitos T, das imunoglobulinas, dos mensageiros químicos, muito antes dessas informações, Allan Kardec, com seu grau de conhecimento enciclopédico, Allan Kardec ele tinha titulações em todas as ciências. E não eram titulações fáceis de conseguir, não. Até porque ele era membro ativo dessas sociedades científicas da sua época, das principais sociedades científicas da sua época. Então, esse conhecimento da influência do medo sobre a capacidade do organismo reagir às infecções já havia sido chamada a atenção de Allan Kardec, e ele trouxe essa informação. Fortificar o moral é um preservativo. Prossegue Allan Kardec.
isto hoje é tão bem compreendido que se evita, tanto quanto possível, quer nos relatórios, quer nas disposições materiais, aquilo que pode ferir a imaginação por um aspecto lúgubre. Então, observe, Allan Kardec, no século XIX, está chamando a atenção para o problema que nós estamos vivendo agora. Quando a imaginação fica sobreexcitada pelo medo, a repercussão no organismo é gigantesca. Há pessoas que não vão contrair a infecção vai, a população vai atingir imunidade antes dela contrair, e ela vai ficar adoecida. Ela vai ficar adoecida. Simplesmente pelos efeitos daninhos, deletérios e prejudiciais do medo, do pavor, da tensão. E imagine 3 medos de descarga de adrenalina dia e noite. Alguns pacientes que eu conheço não estão conseguindo dormir. Estão dormindo à base de ou bebida alcoólica ou de medicamentos para conseguir dormir. O grau de tensão e ansiedade. Vamos lá. Sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera. Observe, Allan Kardec não disse que por ser espírita e por estar sob assistência dos bons espíritos, a pessoa está isenta dos problemas do mundo. Ora, senão nós não encarnaríamos nesse planeta. Sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal que o dos outros. E porque, quando chega a hora, há que partir por esta ou aquela causa. A cólera é uma das causas que só tem de particular levar um maior número de pessoas ao mesmo tempo, o que produz maior sensação. Essa doença, o cólera, como a forma de transmissão é através da água, e a pessoa, quando vomita, quando tem diarreia, aquilo contamina os lençóis, os poços artesianos, os rios, as lagoas. A disseminação é brutal e avassaladora. Parte-se em massa em vez de isoladamente, eis a diferença. Mas, prossegue Allan Kardec, a certeza de que eles têm o futuro, eles, os espíritas, têm essa certeza, e, sobretudo, o conhecimento desse futuro que responde a todas as suas aspirações e satisfaz a razão, fazem que, absolutamente, não lamentem deixar a Terra, onde se consideram como em passageiro exílio. Enquanto, em presença da morte, o incrédulo vê o nada, ou pergunta o que vai ser de si, o espírita sabe que, se morrer, apenas será despojado do envoltório material, sujeito aos sofrimentos e às vicissitudes, mas que continuará sendo ele mesmo, com um corpo etéreo, inacessível à dor, que desfrutará de percepções novas e de maiores faculdades, que vai encontrar os que amou e os que esperam no sólio da verdadeira vida, da vida imperecível. Bem, observe, meus amigos, em nenhum momento Allan Kardec ele está dizendo que o espírito tem que procurar a morte, mas observe, o espírito ele não pode se acovardar. Claro, existem as pessoas que são hoje, trazendo de novo para a analogia do nosso problema, que têm um grupo de risco. Doença pulmonar obstrutiva crônica, como a bronquite crônica, o enfisema, o diabetes, a idade avançada, as doenças crônicas, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, a cardiopatia, doença renal. Claro, existem aquelas pessoas que, por obviedade, não só para o SARS-CoV-2, o Covid-19 ou a infecção pelo novo coronavírus, não só para essa doença, mas por várias doenças. Essas pessoas, quando entram no hospital, a filosofia é retirá-las o mais rápido possível, porque é o lugar de maior risco de falecer, por causa das doenças que ali existem, por causa até dos procedimentos que têm que ser feitos dentro de um ambiente hospitalar. Então, a preocupação sempre será a deshospitalização. Mas, o que nós observamos é que nós espíritas, muitos, isso é uma reflexão, não é uma crítica que eu faço a ninguém, é uma crítica minha para comigo, de que cada um tem que fazer de si para consigo, de nós para conosco. Muitos nos acovardamos, somos trabalhadores da evangelização, somos
não estamos no grupo de risco, provavelmente já tivemos até a infecção de uma forma pouco sintomática e deixamos as pessoas mais necessitadas sofrendo. Interrompemos nosso trabalho assistencial, seja na comunidade, cada grupo espírita, cada espírita tem sua atividade de ação de caridade, de solidariedade, de empatia, de promoção e assistência social, todos nós temos. E nós interrompemos, ficamos em quarentena. Não, ninguém mais vai ser beneficiado. Porque o sofrimento daquela pessoa desapareceu. Ela deixou de ser faminta, ela deixou de ser necessitada, ela deixou de precisar de conforto e reconforto moral. Uma das coisas, ao meu ver, muito graves que aconteceu agora é que nos momentos de maior necessidade, é na fé onde nós encontramos a nossa fortaleza. Ficamos afastados da instituição, seja templo católico, seja templo evangélico, seja casa espírita, no momento que nós mais precisamos do socorro. Repito, não é uma crítica acusatória, é uma reflexão. Mas e o perigo? Sim, mas todos estão sob perigo? E, por acaso, os médicos todos morreram? Todos os enfermeiros morreram? Todos os auxiliares de enfermagem morreram? Todos os nutricionistas morreram? Não. Não. Claro que não. Se fosse assim, nenhum hospital estaria aberto funcionando. Então, esse vírus, todo vírus que é muito letal, a natureza separa ele. Então, digamos que aparecesse um vírus que matasse 90% dos coelhos. A própria natureza, como os 90% dos coelhos morreram, aquela espécie desapareceria, a própria natureza acabaria extinguindo o vírus, porque não havendo mais coelho, o vírus não tem como se transmitir. Então, a pressão que a natureza faz sobre os seres unicelulares é para que eles tenham uma enorme capacidade de se transmitir, de se replicar, de se reproduzir. O vírus não reproduz, ele replica, e prossiga disseminando seu material genético. Então, para ele ser assim, para ele conseguir se replicar muito ao máximo possível, ele não pode ser letal, porque se ele for letal, ele perde o hospedeiro. Se ele perder o hospedeiro, ele deixa de existir. Então, a natureza, os seus mecanismos evolucionários, nas suas alavancas evolucionárias, ela faz isso. Um vírus muito letal, ele vai desaparecendo. Isso aconteceu em toda a história da vida na Terra. Os vírus letais altamente letais foram desaparecendo, e os vírus que têm uma alta capacidade de transmissão, mas não são muito letais, vão se multiplicando e fazendo mutações e se perpetuando. Esse é o mecanismo evolucionário dos micro-organismos unicelulares. Embora o vírus não seja considerado um elemento biológico, né? Ele é um fator misto. Mas a reflexão no momento em que mais se necessitava, será que nós, espíritas, cumprimos o nosso papel de socorrer, de ajudar, de auxiliar? Será que nós cumprimos esse papel? Lembrando que na gripe espanhola, é bem conhecido o caso, Frederico Figner, ele levava para sua casa as pessoas com gripe espanhola, para cuidar dentro de casa de pessoas com E a gripe espanhola matou milhões, não foram 1.000 pessoas, não, milhões. Os espíritos cuidavam diretamente dos doentes. Por quê? Porque a referência do cristão é Jesus. E qual é a referência que Jesus traz sobre as doenças? As pessoas que tinham hanseníase, que tinham lepra, que eram imundos, que tinham que guardar uma distância de 7 a 9 côvados, que eram apedrejadas, que eram jogadas como imundos, que eram afastadas das cidades, Jesus trazia para perto de si, tocava e as curava. Então, através do exemplo de Jesus, de curar e se aproximar daqueles que eram perigosos, que tinham doenças, que eram imundos, que eram expulsos das cidades, esse exemplo transformou bilhões. Nós somos 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões de cristãos que existem no mundo para dar o exemplo de seguir os passos de Jesus, guardada a lógica, a racionalidade que existe, já falamos dos grupos de risco. Mas, ao meu ver, não se justifica quem não é do grupo de risco se afastar da caridade conforme ensinou Jesus. Sim, é perigoso. É como o Allan Kardec falou. Os espíritos não são imunes, mas
não é essa caridade que nós aprendemos com Jesus e com o Evangelho segundo o Espiritismo? Uma reflexão, não uma acusação, reitero. E aqui Allan Kardec ele está falando, está relembrando aos espíritas sobre os valores espirituais que fizeram com que os espíritas de Constantinopla buscassem auxiliar as pessoas da cidade, e que nós fizemos essa analogia agora aqui com o nosso problema da pandemia pelo coronavírus. Quanto aos bens materiais, sabe o espírita que deles não mais necessita e que os prazeres que eles proporcionam serão substituídos por outros mais puros e invejáveis, que não deixam atrás de si nem amargura, nem pesares. Então, Allan Kardec está explicando. Os espíritas, eles sabem que há duas formas de pensar. É o nada ou a vida futura, conforme os espíritas descobriram. Ora, para quem vê o futuro como nada, realmente a única solução é entrar em pânico. Porque para ele, o futuro é o nada, e o nada é horroroso. Mas o espírita que já tem o conhecimento da vida futura, que investiga a vida futura, que trabalha com a vida futura através do fenômeno mediúnico, eles têm uma outra visão da dor, do sofrimento e do risco de morrer. Por isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item do capítulo que diz: o ponto de vista, a doutrina espírita faz com que se mude totalmente o ponto de vista pelo qual nós encaramos a vida. Prossegue Allan Kardec no artigo. Assim, abandona-os sem esforço e com alegria, e lamenta aqueles que, ficando depois de si na terra, ainda vão deles precisar. É como aquele que, tornando-se rico, deixa seus trapos velhos aos infelizes. Então, essas palavras de Allan Kardec, elas são reconfortantes, elas são fortificantes. Ao tempo de Jesus, o risco havia, e havia uma promessa imprecisa sobre o que seria a vida futura. O espírita não. Ele vai tendo informações cada vez mais concretas do que é a vida futura. Então, ele tem mais um motivo de ter fé, de ter fortaleza moral diante do perigo. Assim, ao deixar os amigos, lhes diz: não me lastimeis, não choreis minha morte, antes felicitai-me por me ver livre das preocupações da vida e por entrar no mundo radioso onde vos esperarei. Quem quer que tenha lido e meditado nossa obra O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, sobretudo o capítulo sobre as apreensões da morte. Esse capítulo, As Apreensões da Morte, ele tem uma... Aliás, tudo que Allan Kardec escreve é de uma profundidade gigantesca. A única maneira de aprender um pouquinho do seu conteúdo é garimpando, fazendo o método Braille. Como é que o cego faz? Ele coloca a mão ali na letrinha Braille e vai analisando, frase por frase. Então, os conteúdos de Allan Kardec, eles têm que ser lidos frase por frase e meditados, porque ali é que está um imenso tesouro a ser descoberto. Se for uma lida daquelas em um mês, ler todo o livro, nós não, de uma piscina de informações, nós vamos pegar só um dedalzinho, no máximo. Sobretudo o capítulo sobre as apreensões da morte. Quem leu esse capítulo compreenderá a força moral que os espíritas adquirem em suas crenças em presença do flagelo que dizima as populações. Então, uma pergunta que cada um tem que fazer de si para consigo. Se eu não estou com essa força moral, se eu estou apavorado, mais uma vez reiterando, ninguém deve ser imprevidente. Se a pessoa tem idade, ela tem as suas doenças crônicas, tem doença cardíaca, tem doença renal, tem pressão alta, tem diabetes, é idosa, tem doença pulmonar, é óbvio, ela tem que tomar todos os cuidados. Mas se ela não tiver, é uma oportunidade que ela está perdendo de exercer a sua fé espírita. Os policiais estão na rua. Os policiais estão na rua. Sobreviveram. Além dos profissionais da saúde, os bombeiros estão na rua. Nós vamos ao supermercado, as pessoas estão trabalhando. Alguém ali, nós chegamos e perguntamos a alguém,
Quantos funcionários morreram aqui do supermercado? E nós, espíritas, vamos ficar em casa sem ajudar quem precisa? Sendo que nós somos saudáveis? Sendo que a pessoa tem condições físicas de ajudar o próximo? Uma reflexão. Mais uma vez, reiterando, para que quem está pegando agora o estudo nesse momento, não ache que eu estou pregando a imprevidência. Se a pessoa tiver condições, por que não ajudar quem precisa ser ajudado? Prosseguindo. Segue-se que vão negligenciar as preocupações necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo? Absolutamente não. Eles, Allan Kardec está referindo aos espíritas, eles tomarão todas aquelas que são aconselhadas pela prudência. Então, veja, repetindo aqui, segue-se que vão negligenciar as preocupações necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo. Então, observe, Allan Kardec está dizendo que a pessoa não tem que ser descuidada, imprevidente, invigilante. Olha, hoje nós temos máscaras de alta qualidade, sabemos dos cuidados das transmissões. É lavar a mão, é proteger os olhos, é proteger a boca, lavar a mão antes de segurar na máscara, lavar a mão depois de botar na máscara, lavar a mão para não tocar no olho com a mão contaminada. Se você não tem lugar para lavar a mão, tem o álcool gel. A lavagem da mão por 20 segundos a 30 segundos, ela é muito melhor do que o álcool gel. O álcool gel é para usar quando você estiver na rua e não tiver onde lavar a mão. Ninguém vai... nem o policial, nem o médico, nem o enfermeiro, nem o nutricionista, nem o fisioterapeuta vai atender sem um equipamento de proteção. Não é isso. Ninguém tem que procurar o autoextermínio. Não. É isso que Allan Kardec está dizendo. Ninguém vai negligenciar as precauções necessárias. E naquela época não se sabia de nenhuma precaução. Até porque não se sabia que o cólera era causado por um vibrião, por um micro-organismo. Absolutamente não. Eles tomarão todas aquelas precauções que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional. Porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Então, observem, Allan Kardec diz que não é porque a pessoa não tem medo da morte que ela vai procurar, então vai tomar todos os cuidados. Ele está advertindo os espíritos que se protejam, tomem os cuidados. Ora, diz Allan Kardec, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para a ele se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Então, o capítulo do Evangelho que fala cuidar do corpo, do espírito e do corpo é de suma importância. Então, Allan Kardec está reiterando isso. Continua. Se buscam prolongar a vida corporal, não é por apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do homem velho e adquirir a maior soma de méritos para a vida espiritual. Mas, se a despeito de todos os cuidados devem sucumbir, tomam o seu partido sem queixa, sabendo que todo progresso tem seus frutos, que nada do que se adquire em moralidade e inteligência fica perdido, e que não se desmerecem aos olhos de Deus, serão sempre melhores no outro mundo do que neste, mesmo que não tenham o primeiro lugar. Eles, os espíritas, apenas dizem, vamos um pouco mais cedo, para onde iríamos um pouco mais tarde. Crê-se que, com tais pensamentos, não se esteja em melhores condições de tranquilidade de espírito recomendados pela ciência? Para o incrédulo, ou para aquele que duvida, a morte tem todos os seus terrores, porque ele perde tudo e nada espera. Que pode dizer de um médico materialista para acalmar nos doentes o medo de morrer? Nada, senão o que um dia dizia um deles a um pobre diabo que tremia a simples palavra cólera. Bah, enquanto não estamos mortos, há esperança. Depois, em definitivo, só morremos uma vez e logo a coisa passa. Quando estamos mortos, tudo está acabado, não sofremos mais. Tudo está acabado quando se está morto.
Eis o supremo conselho que ele dá a esse médico materialista. Agora, Allan Kardec vai fazer uma comparação com o médico espírita. Ao contrário, o médico espírita diz ao que vê a morte à sua frente: meu amigo, vou empregar todos os recursos da ciência para vos restabelecer a saúde e vos conservar o maior tempo possível. Nós conseguiremos, assim espero. Mas a vida do homem está nas mãos de Deus, que nos chama quando terminada a nossa prova aqui embaixo. Se a hora de vossa libertação tiver chegado, rejubilai-vos, como prisioneiro que vai sair da sua prisão. A morte nos desembaraça do corpo, que nos faz sofrer e nos leva à verdadeira vida, vida isenta de perturbações e misérias. Se deveis partir, não penseis que estejais perdido para os vossos parentes e amigos, que ficam depois de vós. Não, não estarei menos no meio deles, vê-los-eis, e os ouvireis melhor do que podeis fazê-lo neste momento. Vós os aconselhareis, os dirigireis, os inspirareis para o bem. Se, pois, aprouver a Deus vos chamar a si, agradecei-lhe por vos dar a liberdade. Se ele prolongar a vossa estada aqui, agradecei-lhe por vos dar tempo de acabar a vossa tarefa. Na dúvida, submetei-vos sem murmúrio à sua santa vontade. Bem, muita gente fala dos pacientes que chegam naqueles estágios do fim de vida, nos seus últimos meses de vida, às vezes as suas últimas semanas de vida, são os pacientes que estão para cuidados paliativos, para cuidados de conforto, de fim de vida. Então, se fala muito em tirar dor, em tirar sofrimento, em sedar, mas esses pacientes, não é o caso de quem fica com infecção pelo novo coronavírus, esses pacientes que estão em cuidados paliativos, eles precisam desse tipo de abordagem. Então, as casas espíritas têm aí diante de si uma frente de tarefa muito importante, que é o conforto, o reconforto espiritual daqueles pacientes. Todos nós iremos voltar para o mundo espiritual. Talvez uma das reflexões que esse problema trouxe para todos nós é a clareza da finitude da vida. O nosso cérebro, ele tem que funcionar assim, a forma saudável de funcionar é assim, ele rejeita a ideia da morte e dá uma ação de imortalidade e vulnerabilidade. Quanto mais jovem, mais a pessoa tem essa sensação. E a pandemia trouxe de cara para as pessoas essa sensação, essa informação da finitude da vida. A vida, ela é limitada. Então, quando a gente vê o espírita apavorado com a morte, veja bem, o medo da morte é normal. Leiamos a parte primeira de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O medo da morte, ele é normal. Mas nós ficamos diante da finitude da vida. Então, Allan Kardec ele fala de uma abordagem de um profissional que tem o conhecimento da vida futura. Essa informação, essa abordagem, essa educação moral do espírito, ela tem um efeito impactante sobre a vida da pessoa, sobre aqueles últimos momentos. Até porque, quem sabe de quando é o último momento de uma pessoa? Ninguém sabe. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. O fato é, nós que estamos aparentemente saudáveis, e a pessoa que está em cuidados de fim de vida, em cuidados paliativos, ainda está vivo. Então, por que não aproveitar aquele momento? Por que já morrer com antecedência? Todos nós somos assim. A gente fala assim, eu vou um dia morrer. É verdade, todo mundo vai um dia morrer. Então, já vou me sentir morto a partir de agora. O que nós fazemos? Vou viver a vida. Vou à praia, vou ficar com a família, com os amigos, com o marido, com a esposa, com a natureza, correr, rir. Não é isso que nós fazemos? As pessoas que estão com os cuidados de fim de vida, com os cuidados paliativos, precisam ter acesso ao conhecimento espírita, precisam ter acesso às informações sobre a vida do mundo dos espíritos. Conheci um grupo que fazia um trabalho de tangibilidade dos espíritos, que popularmente se chama de materialização, que fala que é um fenômeno de tangibilidade dos espíritos, é uma coisa diferente de se tornar
material, algo que está no mundo dos espíritos e é imaterial, mas eles faziam esse trabalho justamente com pacientes que estavam em cuidados de fim de vida, pacientes que sabidamente iriam desencarnar da doença, para já dar a eles a fé, a confiança, a certeza do mundo, da vida futura. E isso era um motivo de enorme refrigério. Então, é mais uma frente de trabalho para os espíritas. Ensinar, atender nos hospitais, nos lugares onde tem pessoas em cuidados de fim de vida, dar o suporte espiritual. O espírita ele não é só sopa no meio da rua. Não é só evangelização dentro da casa espírita. O sofrimento do mundo não está dentro do centro espírita. Dentro do centro espírita é só felicidade. O sofrimento do mundo é do lado de fora. Por isso que Jesus, no imperativo afirmativo, dizia: ide, fazei, pregai, cuidai dos enfermos. Né? É essa a mensagem do Cristo que os cristãos estão obrigados a fazer. Uma obrigação moral. E Allan Kardec prossegue: tais palavras não são adequadas a trazer serenidade à alma, e esta serenidade não secunda a eficácia dos remédios, ao passo que a perspectiva do nada mergulha o moribundo na ansiedade e desespero. Sim, Allan Kardec ainda nem conhecia, naquela época nem sabia dos fenômenos fisiológicos, da relação dos sentimentos com a imunidade, a chamada ciência biossomática, imunobiossomática, ou seja, os sentimentos influenciando no funcionamento das glândulas, no funcionamento do sistema imunológico, na recuperação e a transformação emocional pela influência moral do espiritismo produz um efeito espantoso. Além desta influência moral, o espiritismo tem outra mais material. Sabe-se que os excessos de toda sorte são uma das causas que mais predispõem aos ataques da epidemia reinante. Assim, os médicos recomendam sobriedade em tudo, prescrição salutar, a qual muita gente tem dificuldade de submeter-se. Admitindo que o façam, é sem dúvida um ponto importante, mas acredita-se que uma abstenção momentânea possa reparar instantaneamente as desordens orgânicas causadas por abusos inveterados, degenerados pelo hábito que estragam o corpo, e por isso mesmo tornar acessível aos miasmas deletérios. Então vejam, o que Allan Kardec está dizendo? O espiritismo ele traz uma transformação moral. E se ela traz uma transformação moral, a vida da pessoa se modifica. Ela passa a ter hábitos mais saudáveis. Ela se afasta da bebida em excesso, do fumo, das coisas que desgastam o organismo. E isso já... Então, em vez de, naquele momento, ela adotar uma vida mais saudável, ela já passa a ter uma vida mais saudável, porque o espírito está se transformando e buscando prazeres mais saudáveis. Aqui, essa palavra miasmas, ela é muito utilizada, né, no movimento espírita sobre os fluidos perniciosos, os fluidos deletérios, como se miasmas fossem bichinhos, vibriões, essas coisas, seres do mundo dos espíritos, meio parecido com aranha, sei lá. Miasma era um termo ligado que eles usavam no século XVI, XVII, porque eles acreditavam que a causa das doenças vinham de vapores de regiões pantanosas, de regiões pútredas, de esgoto, de fezes de animais mortos. Então, eles achavam que aqueles vapores e aqueles odores, chamados miasmas, é que traziam as doenças. As doenças vinham nesses miasmas, daí a origem da palavra, tá? E como foi empregada por Allan Kardec. Fora da cólera, não se sabe quanto o hábito da intemperança é pernicioso nos climas tórridos e naqueles onde a febre amarela é endêmica. Pois bem, por força de suas crenças e da maneira de encarar o objetivo da vida presente, o resultado da vida futura, o espírita modifica completamente seus hábitos. Em vez de viver para comer, comer para viver, não pratica excessos, não vive como cenobita, assim, usa de tudo, mas não abusa de nada. Deve ser, certamente, uma consideração preponderante a acrescentar, valer o nosso correspondente em Constantinopla.
expôs um dos resultados desta doutrina, sobre a qual a incredulidade lança a injúria e o sarcasmo, escarnece, taxa de loucura e, segundo ela, traz a perturbação à sociedade. É porque naquela época se achava que os espíritos eram os causadores dos malefícios e que ser espírita trazia prejuízos à sociedade. Mas não só naquela época, tá, meus amigos? Até mais ou menos a década de 60, 70, o espiritismo, por causa da mediunidade, era considerada pelos psiquiatras do Rio de Janeiro como um dos fatores que causavam as doenças mentais. Se atribuía ao espiritismo as doenças mentais. Havia um grupo enorme de psiquiatras no Rio de Janeiro, até mais ou menos a década de 60, até a década de 70, que atribuía à mediunidade, ao exercício da mediunidade, como uma das causas de doenças mentais. Voltando ao nosso artigo. Mantende a vossa incredulidade, se ela vos apraz, mas respeitai uma crença que torna felizes e melhores os que a possuem. Se é uma loucura crer que nem tudo acaba com a vida, que depois da morte vivemos uma vida melhor, isenta de preocupações, que voltamos ao... Então, Allan Kardec está falando sobre a crença dos espíritas, né? Se isso é loucura. Que voltamos ao meio daqueles que amamos, ou ainda crer que depois da morte não somos mergulhados nas chamas eternas sem esperança de sair de lá, o que não valeria mais do que nada, nem perdidos na ociosa e beata contemplação do infinito, aprovesse a Deus que todos os homens fossem loucos dessa maneira, pois haveria entre eles muito menos crimes e suicídios. Numerosas comunicações foram dadas. Vejam, nós temos informações de pessoas que já tinham doenças mentais, doenças psiquiátricas, que por causa da tremenda pressão psicológica que sofreram por causa da pandemia, se descompensaram, como os hospitais estão sem acesso aos psiquiatras, ao tratamento, etc., cometeram suicídio. Então, o que Allan Kardec escreveu na revista, nós já estamos encerrando, tá? Tem profunda correlação com o que nós estamos passando agora. Realmente, não que o espiritismo consiga curar uma doença que tem como substrato uma transformação na química do cérebro, mas, assim como o pessimismo, o pânico, o pavor, a pressão midiática pode piorar a doença psicológica, o conhecimento das leis espíritas tem a capacidade de acalmar, de retirar os fatores que são desequilibrantes. Isso, não estamos nem nos referindo ainda, né, a ação dos bons espíritos sobre as pessoas que se abrem através da fé, da esperança, da caridade. A ação dos espíritos sobre essas pessoas. Numerosas comunicações foram dadas sobre a cólera. Várias o foram na Sociedade de Paris ou no nosso círculo íntimo. Apenas reproduzimos 2 fundidas numa só, para evitar as repetições, porque resumem o pensamento dominante da maioria. Bom, eu escrevi até aqui, esse artigo continua. Allan Kardec publica 2 mensagens do espírito Dr. Demer, que tinha sido o médico de Allan Kardec enquanto vivo, e depois desencarnado, estava trabalhando até muito mais na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Coloquei aqui o trecho que Allan Kardec se refere, está em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, na primeira parte, que é a parte doutrinária, no capítulo 2º, o capítulo 2º tudo fala da apreensão diante da morte, porque os espíritas não são apreensivos diante da morte. Esse capítulo ele tem como tema o medo da morte. E esse item 10 é porque os espíritas não são apreensivos diante da morte. Esse tema, o medo da morte, Allan Kardec fez na época um livro, um opúsculo, um pequeno livro, que eles distribuíam gratuitamente. Esses pequenos opúsculos que Allan Kardec escrevia, resumo das leis e dos fenômenos espíritas, o espiritismo na sua expressão mais simples, o medo da morte, fundamentos da filosofia espírita, eles transformavam em pequenos livrinhos ou opúsculos, e eles eram distribuídos gratuitamente nos trens, onde passavam as carruagens, para que as pessoas, numa rápida leitura, pudessem ter uma
acesso a princípios muito básicos, muito elementares, mas muito, muito importantes da filosofia espírita. Esse é um dos temas caros nesses opúsculos. O medo da morte, ele virou um pequeno livro. E ele está incluído em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, que nós possamos nos debruçar sobre esse artigo da Revista Espírita e outros artigos da Revista Espírita. Então, era isso que nós queríamos conversar. Tenhamos fé. O número de casos novos está reduzindo brutalmente. Aqui os hospitais privados, que tiveram que expandir muito o número de leitos de CTI, já estão reduzindo o número desses leitos. No hospital que eu trabalho, o número de casos novos e de internações caiu importantemente, significativamente, o que sinaliza a favor de diversos estudos epidemiológicos e de modelos matemáticos de computação que apontam como, já começando, principalmente na cidade na região sudeste, Rio e São Paulo, entrando na fase descendente do número de casos novos, o que é um alento para todos nós, que é uma alegria, né? E que, de alguma maneira, o estudo de hoje possa ter trazido algumas reflexões morais, primeiramente para mim mesmo, que preciso sempre me melhorar moralmente e ficar me relembrando e aprendendo coisas novas com essa filosofia maravilhosa que tem de mim para comigo. As reflexões me calaram muito fundo. Que possa ter sido útil de alguma maneira. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Quero dizer que o nosso grupo, agora estou com uma dificuldade de transmissão, mas o nosso grupo espírita ele pode ser encontrado no YouTube, com o seguinte nome: Grupo Espírita Rivai. Então, a gente faz transmissão aos sábados, de 10 ao meio-dia, sempre nesse modelo. Selecionamos um artigo da Revista Espírita ou de alguma obra doutrinária e vamos, no método Braille, frase por frase, lendo, estudando e discutindo sobre esses assuntos. Então, para os amigos que quiserem dar o prazer de compartilhar conosco esses estudos, aos sábados, pelo YouTube, procure por Grupo Espírita Rivai. Passo a palavra aqui para o meu amigo. Gratidão, Fabiano. Felipe. Já está por todo esse trabalho, por todo esse estudo, esse tema muito importante para os nossos dias. E aí eu gostaria de agradecer não somente a tua presença, como a presença de todos também, levando em conta, infelizmente ocorreu um acidente aqui, mas era só para mostrar para vocês as nossas próximas palestras. Vamos ter segunda-feira, 10 horas, com Mauro, as palavras do codificador. Quarta-feira, às 15 horas, vamos ter, aliás, nas segundas, pérolas do codificador, pérolas da codificação. Quarta-feira, 15 horas, palavras do codificador, com Cleide, comigo e mais um convidado, que ainda vamos divulgar mais proximamente. Na próxima quarta-feira, vamos ter Livro dos Espíritos com o Edson, e na quinta-feira também Livro dos Espíritos com a Eleonora, e no sábado, Antônio Fonseca, novamente de volta. E, a princípio, se houver alguma mudança na programação, vamos ter também falas sobre isso. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer, aproveitando o gancho de uma coisa que você falou sobre a questão da assistência social, Serviço de Assistência Social da Promoção Espírita, Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita da nossa casa, agradece por ter conseguido arrecadar as 90 cestas básicas e artigos de limpeza para os assistidos do Pimentel, que é a nossa obra social. E, para quem quiser, de repente, participar também com outras doações, temos aqui no nosso próprio página do Facebook da casa para entrar em contato e também trazer novas doações. Ou seja, é muito importante, especialmente nesse momento em que muitas pessoas estão isoladas e não podem participar de uma maneira mais adequada. E aí, novamente, saudando a Cláudia, Vânia, Sônia,
Verônica, Maria do Socorro, Laura, Márcia, Marcele, Lucas, Rosane Correia, Ilcinete, Márcia Rodrigues, Suzy, Ângela, Cleide, Solange, Mauro, nosso presidente, a própria Leonora, Marcelo Redivivo, Cláudia Santana, Inês, Daia, Jonildo, Helene, Dulce, Alvarina, Edith, Aline, Jorge, Tatiana, Débora, Riva, Isabel, Marcelo Peregrino, Andréa Bastos, Helene Bastos, Ângela Pereira, Evódio, Lisandra, Carmen Marques, Leila, Kátia Jaque, Rosane Correia, Dulce, e tantos outros que puderam assistir, Lisandra. Lembramos sempre que for possível, vocês possam estar aqui nas próximas palestras. E vamos encerrar, e aí eu convido o nosso amado palestrante para proferir a nossa palestra final. Tudo bem? Nossa prece final. Um prazer. Tranquilo. Com prazer, obrigado. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, infinito em seu amor, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Nesse momento de prece, onde estamos de corações unidos a todos esses amigos e amigas que acompanharam o estudo, nós queremos lembrar e pedir para aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão doentes, que estão nervosas, ansiosas, tensas, apavoradas e por isso muito desequilibradas, que o teu amor permita ao Espírito de verdade, a Allan Kardec, aos espíritos superiores espalharem por toda a parte paz, esperança, reconforto, consolação, que mãos amigas que possam auxiliá-los e também com boas palavras. Mas eu queria fazer um pedido especial, que a caridade chegue principalmente àquelas pessoas que são invisíveis, que são os funcionários da limpeza, os funcionários dos serviços gerais. Eles recolhem lixo com material perigosíssimo, eles limpam o chão dos hospitais, das UTIs, eles limpam os leitos onde vão ficar os pacientes, eles fazem a higienização, recolhem material, fazem um trabalho tão importante, tão gigantesco. Em sua maioria, recebem bem pouco, mas com uma coragem impressionante, exerce aquela função muito humilde, muito simples, mas que é de uma importância que nós não temos como compreender. Nenhum pagamento seria suficiente para essas pessoas, porque o que elas fazem é, sim, de muita coragem. Em amor à sua família, por amor a seus filhos, aos seus maridos, às suas esposas, enfrentam um perigo gigantesco, sem aplausos, sem reconhecimento, muitas das vezes sem muito obrigado, outras vezes até com pagamentos e salários atrasados, mas estão ali, enfrentando perigo, fazendo um papel de importância incalculável, e muitas vezes não há nem quem sequer ore por eles, porque muitos aplaudem as equipes de saúde, homenageiam as equipes de saúde, mas Deus ora por eles. Deus, através da sua infinita justiça, sabe como recompensar os que têm o maior valor. Mas valem poucas virtudes na humildade do que muitas qualidades no orgulho. Então, que a caridade de Deus possa chegar para todas essas pessoas sob a forma de proteção, de força, de energia, de saúde e, principalmente, com a presença dos seus guias espirituais, dos seus anjos guardiões, protegendo-os a todos e as suas famílias.
Muito obrigado por esses momentos de paz. Abençoa-nos sempre, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, Fabiano, pela excelente palestra. E aqui encerramos a nossa transmissão. Eu que agradeço. Fique com Deus. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Fabiano. Até a próxima. Muito obrigado.